Agora... E Assim aí, tá bom. pastor, tudo certo? Tudo. Tá frio aí, não? Rapaz, está quente. É. Tá de manhã, média de 16, 15, à tarde 31. Aí depois das 6 da tarde começa a cair de novo. Ah. Tivemos aí umas 2 semanas muito frio. O frio agora passou. Diz que está vindo outra onda de frio aí, parece que semana que vem. Ah. Estamos aguardando aqui. Aqui de manhã é fresquinho também. Para carioca é frio, né? Uhum. Mas durante o dia faz mais de 30. Bem mais. Rapaz. É um Faz inverno um bem para a rigoroso. saúde, né? É. O frio aqui é alguns dias só, pelo que a gente percebeu, o segundo inverno que a gente passa, né? Então, faz bastante frio, mas não são tantos dias assim, não. Uma semana aí, depois dá uma amenizada, aí vem de novo, e assim vamos indo. Mas para quem vem da terra de meu rei, Rapaz, tava falando disso, foi ontem com Cíntia, né? Que lá não tinha nem frio nem calor. Porque o calor aqui é terrível também. Cheguei a fazer aí 40, 45 graus. A gente não aguenta almoçar na cozinha de casa, pra o senhor ter ideia. Janeiro aqui não dá para ficar dentro de casa, não. Então são os extremos, né? Na Bahia, dia mais quente era 30 graus, mas depois das 5 da tarde vinha aquela brisa, né? Refrescava. mesmo no verão, No mesmo no verão, verão, 30. mesmo no verão. E inverno, mínima na beira da praia, dia mais frio do ano, 18 graus. É bem Coisa boa, temperado. coisa boa. Por isso que é terra do meu rei. Pois é, Serafim, sim. você é de origem congregacional, não? Eu não. Eu vim para o congregacionalismo em janeiro de 2002, quando eu fui cooperar na implantação da igreja congregacional lá de Santa Cruz Cabrália. Ah. Eu sou Você de foi, origem. você foi Eu no até. projeto Wilson Braga, não? Não, não. Quando o Nilson Braga chegou lá, a gente já estava já há 1 ano e meio lá, né? 1 ano e meio? Não, 2 anos. Dois. Acho que 2 anos, né? Foi 2004. 2 anos já estava lá. Quem foi que convidou você para ir lá para Santa Cruz? Foi o seguinte, eu fiz escola de implantação de igrejas pela Jocum e o pastor Rogério chamou uma equipe para iniciar o trabalho em Cabralha. E eu estava na equipe, eu e Cíntia. Então a nossa passagem em Cabralha seria por 6 meses apenas, mas aí Deus nos orientou a permanecer mais um período, né? E a gente acabou se desligando das nossas igrejas, se desligando da Jocum e ficando, né? Ficamos alguns dias, 17 anos. E quais eram as suas igrejas de origem? Quais são, né? Eu era quadrangular e Cintia Assembleia de Deus, Paraguaia. E você é quadrangular da onde? Quadrangular de Araçatuba, São Paulo. Terra do Boi. Isso, meu pai era pastor lá dessa igreja e me pastoreava. Você. É por isso que ele tem cabelos brancos assim? Não, não, né? É, por isso, grande parte foi minha culpa. Vo- Você então vem de um lar crente, né? Sim, eu cresci no lar cristão. E como é que você Nós, conheceu Cíntia? No Paraguai? foi quando eu fiz a primeira escola de Jocum, né, a escola de liderança, a escola de evangelismo e discipulado, né, a ITED. Eu fiz, acho que eu fui para Foz do Iguaçu em julho de 2000. Aí nós fizemos o prático da nossa escola lá no Paraguai, foi quando eu conheci Cíntia. Então eu conheci ela no dia 4 de dezembro de 2000. Passamos 6 dias lá ajudando no trabalho que ela e a família dela desenvolviam no interior do Paraguai. O interior aonde? Campo 9,
Dá uma média aí de 120 quilômetros de Cidade del Este. Ela é jocumeira também. Também, ela passou pela ETED e pela Escola de Louvor e Adoração lá de Curitiba. Ah. Aí esse namoro foi rápido, né? Foi, eu conheci ela, eu lembro que eu desci da van que nos levou, aí eu falei para um amigo meu, vou casar com essa paraguaia aí. Ele falou, você tá doido, rapaz? E aí, um ano depois, a gente estava casando. Nós casamos no dia 15 de dezembro de 2001. 1 ano e 11 meses, e 11 dias. Isso. Foram Casaram onde? 10 dias. Araçatuba ou no Paraguai? Nós casamos no Paraguai mesmo, lá em Campo Nove. Foi Mas lá o em Campo Nove. casamento paraguaio vale alguma coisa ou é um casamento meio que Não, ela não, vale, que ué, ela tá não aí. usou? Estamos indo aí para 19 anos, né? Então tá valendo. E ela não nos ouça, senão a gente vai levar uma bronca. Eu lembro que uma vez eu escrevi uma lição da escola dominical e falei de uns apóstolos da graça paraguaia que existem hoje. E aí eu fui pregar lá em Guaíra, aí perto de você, Sim. lá perto da fronteira com Salto del Guaíra. Uhum. E aí a menina falou, eu tava querendo conversar com o senhor há muito tempo, que eu sou professora de uma congregação que tem no Paraguai, lá em Salto de Guairá, e eu estava com essa lição engasgada. Mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar. Aí você casou e o pastor aqui do Rio convidou vocês, né? Para ir para ajudar lá a implantação na Bahia, não? Isso, no período que eu conheci Cíntia até o nosso casamento, nesse intervalo, eu fui para Aracaju me preparar na escola de implantação. Então a gente ficou noivo e eu fui para lá. Então eu fiz o período teórico, o prático eu já estava casado. Tinha um mês de casado quando nós chegamos em Cabralha. Então nós passamos o período de 6 meses da escola recém-casados, né? Morando numa casa com mais 4 missionários, com todos aqueles desafios de um campo. E foi assim. Ela é de família cristã também? Ela converteu quando ela tinha, se não me engano, uns 12 anos, né? Família extremamente católica, né? Converteu, foi a primeira a converter da casa dela, depois a mãe e depois o pai. E aí acabaram indo trabalhar com missões lá, né? Pela Assembleia de Deus. E ela tem irmãos, não? Tem uma porção de irmãos até. O pessoal da Assembleia tem muita gente. Tem, a galera é animada. O Paraguai é animado para ter filho, né? Me diga uma coisa, Serafim, a última vez que eu estive no Paraguai, eu estava conversando com um rapaz da loja, ele é lojista, empregado da loja, mas ele é brasileiro. E o assunto caiu lá, o matrimônio lá na Jordânia, que nós tivemos um tempo uma missionária, Rosália, que trabalhou na Jordânia. Hoje não trabalha mais, hoje está num país da Europa. E na Jordânia, quando eu fui visitá-la, um homem podia casar, pela lei do país, com 4 mulheres. Coisa absolutamente normal. Corajoso, né? Corajoso. O rapaz brasileiro da loja, me disse que ele falou, eu acho que no Paraguai isso talvez seja possível. Eu nunca confirmei isso, é Não, verdade? eu acredito que não. Eu acredito que é parecido com o Brasil aqui. Não tem essa possibilidade, não. Agora, a infidelidade conjugal no Paraguai é gigante. Porque, assim, lá o homem ele tem uma questão muito machista, assim, né? Então, a mulher paraguaia, ela pena um pouco dentro dessa cultura, né? O Mas homem a pode lei fazer... não permite, né? É acredito que não. porque ele me disse que o motivo disso seria o fato de que existem muito menos homens do que mulheres no Paraguai.
A guerra do Paraguai e Brasil matou muitos homens, né? Isso, Inclusive crianças. dizimou, né? Então, por conta disso, o número de mulheres é muito maior, né? E por conta disso, as mulheres acabam tolerando algumas coisas que seria na nossa cultura aqui intolerável. Então, a mulher lá faz tudo. O cara chega, ela tira o sapato dele, coloca o chinelo no pé dele, ela que vai para a churrasqueira quando tem churrasco, ela grávida vai capinar o quintal. Então é bem. O cara deita na rede, vai tomar tererê e ela se mata lá de trabalhar. Tá doido. Isso está mudando, né? Com a globalização, isso também foi mudando, né? Foi quebrando algumas coisas, Ah. mas ainda existe. Aí vocês foram pro tererê, é um mate, né? Amargo. Isso. Tererê uma planta chamada Lex paraguaiensis. Eu nunca vi uma ao vivo, mas eu acredito que seja um arbusto, né? Então eles colhem as folhas, trituram aquilo e bebem com água. É a mesma, é o Gelado. mesmo, é a mesma erva daquele mate-leão, aquele mate preto, né? Só que o mate preto ele é tostado e o tererê é cru. E a diferença do chimarrão, por exemplo, é que o chimarrão é quente, né? E o Quente tererê é é o gelado. fino, o chimarrão ele é mais fino. É a Ah, mesma erva, só que numa trituração mais intensa, né? Então vira um pó e ah. é acrescido de água quente, E o tererê é gelado. O gelado. E aí tererê. no Paraná eles costumam misturar algumas ervas, né? Eles têm uma porção de ervas assim que eles chamam de remédio. Então cada hora do dia tem um tipo de remédio que eles acrescentam na água para tomar. E tem Ah, horário para tomar também. É todo um ritual, né? no Mato Grosso toma muito tererê também, né? Tererê, No Mato muito Grosso, interessante. que é Aqui no Paraná fronteira. e tem na região nossa aqui, como nós estamos na divisa tanto com o Paraguai quanto com o Mato Grosso do Sul, é comum o povo da cidade gosta muito de tomar tererê. Gustavo, fala para nós do tempo que você ficou lá 17 anos, né, em Cabralha. 17 anos. Chegou com Cíntia, as Chegamos crianças lá, nasceram lá, os dois. os dois, chegamos lá com um mês de casados, né? Achando que iríamos ficar 6 meses. Depois a gente acabou se dispondo a ficar mais tempo, achando que seria 2 anos. E o tempo foi passando. Em 2005 nasceu o Gabriel, né? Em 2005 também, se não me engano, o pastor Rogério acabou indo para a Alemanha. Depois, no regresso dele, ele ficou em Camilópolis, né, apoiando ali a igreja como vice-pastor. Então, nós ficamos à frente do trabalho. Na verdade, desde o início, depois que a equipe de missionários foi embora, nós ficamos à frente do trabalho. Ele ficava em Porto Seguro e ele ia lá uma vez no mês, de vez em quando, para poder dar um apoio, né? Então, quando ele foi para a Alemanha, a gente já estava ali à frente. Foi meio assustador para mim, né? Porque até então eu tinha o pastor Rogério ali do lado, em Porto Seguro, né? E quando ele falou, estou indo para a Alemanha, eu falei, e eu? O que eu faço aqui? Ele falou, rapaz, continua fazendo o que vocês estão fazendo. A gente foi fazendo, né? Foi cuidando do povo, Deus foi trazendo pessoas. Isso pós-projeto Nilson Braga, né? Em 2004. Aí eu acabei conseguindo fazer um seminário aqui próximo, né, uma cidadezinha bem pertinho de Cabralha, 250 quilômetros. Então, a cada 15 dias eu ia para lá na sexta-feira e voltava no sábado à noite. Praticamente do lado, 250 Do quilômetros. lado, né, colado, Qual cidade? Teixeira de Freitas, Pertinho do Espírito Santo, aqui na fronteira, já quase na divisa com o Espírito Santo. com São Aí Mateus. eu fiz o primeiro ano do seminário lá em Teixeira e o reitor teve misericórdia de uma turma, tanto de mim quanto de outros que vinham de Porto Seguro, e abriu uma extensão mais próxima ali em Eunápolis, né, que dá Eunápolis. 90 quilômetros de Cabralha. E aí o restante do seminário eu terminei ali. Então, nós fomos ficando, fiz o seminário, tive algumas dificuldades quando eu terminei em relação ao currículo da minha escola, né? Faltou algumas horas aula. E aí, quando eu levei a minha documentação para dar entrada, falaram que não valia, e eu fiquei muito chateado. Falei, eu não preciso desse título aí para pastorear esse povo aqui, para fazer o trabalho, não. Eu vou tocar a vida.
E aí nós fomos ficando, cuidando, e a igreja foi crescendo, aí nós fizemos casa pastoral, fizemos as salas do fundo, fizemos o templo, começamos a construção do templo em Era uma novembro. tenda, né? Em Era Cabral uma era uma tenda, tenda. era uma tenda, mas a tenda trouxe alguns problemas, né? Ah, Nós tivemos um volume muito grande de pessoas até que se converteram, que gostaram do trabalho congregacional, vieram depois do projeto, mas por conta daquele negócio de falta de estrutura, ter que tirar tudo. Todo culto tinha que colocar e tirar tudo, né, após o culto. Aí as pessoas acabaram indo para outras igrejas, algumas porque desapareceram. não tinha segurança? Não tinha segurança, não tinha estrutura nenhuma, né? Era bem penoso. Então foi complicado. E aí nós resolvemos, se não me engano, há cerca de 2 anos depois do projeto Nilson Braga, que deixou a tenda, eu reuni com os irmãos e falei, olha, não está dando certo a tenda, vamos lá para o fundo do terreno, né? Nós já tínhamos 2 salas das crianças, aí nós tiramos a parede que dividia as 2 salas e começamos a congregar lá dentro. Só o fato da gente ter saído de dentro da tenda para um lugar onde tinha parede de tijolo já mudou a história. Pessoas novas começaram a chegar. E aí fomos trabalhando com o intuito de construir o templo. Aí, em novembro de 2009, nós começamos a construção do templo. E em novembro de 2014, nós inauguramos o templo, né? Aí já não tinha mais a tenda. Acabamos fazendo a venda da tenda com o valor da venda da tenda. Nós fizemos a cobertura metálica do templo. Então a tenda acabou servindo, né? Se não me engano, foi comprada por 13 mil quando foi comprada e nós conseguimos 10 mil reais ainda, depois, sei lá de quantos anos, 8, 7 anos depois, né? É. O Caleb nasceu em que ano? Caleb nasceu em 2012, dia 15 de novembro de 2012. Feriado. Proclamação da República. Ele está com 8 anos hoje, vai fazer. Ele vai fazer esse ano 8 anos. E eles estranharam muito a mudança da Bahia para o Iporã? Estranharam bastante, estranharam bem, né? Agora que estão se acostumando mais, mas foi desafiador. O Caleb teve um dia que ele, falando da Bahia de Cabral, ele chegou a chorar, e meu coração apertou, né? Falei, oh, meu Deus. Com saudade da casa dele, né? A casa pastoral, dos amigos, né? Porque o Caleb ele tem um grau de autismo leve. Então, ele tem algumas dificuldades para se relacionar com quem ele não tem afinidade, né? Então, como ele cresceu lá em Cabral, para ele era tranquilo, as pessoas ali faziam parte da família dele, né? E aí, quando ele chegou aqui, todo mundo diferente, aí ele foi meio um choque para ele, né? Mas tá se acostumando. Cabralha é menor que Iporã ou é igual? Cabralha é maior que Iporã. Aqui, Iporã 25, Iporã 15 mil, Cabralha 28 mil. 28 mil habitantes. Cabralha já tem 28 mil? A diferença é que Cabral é descentralizada, né? A cidade é esparramada pelo território e Porã é um bloco só. É isso mesmo. Iporã é um bloco só. Serafim, Gustavo Serafim, quais foram as maiores dificuldades lá em Cabralha? A maior dificuldade nossa foi em relação ao sustento, né? Porque como nós não éramos congregacionais, não tínhamos contato com ninguém, então os meus mantenedores eram pessoas, a minha avó, o irmão, já de 80 e lá vai pedrada anos, da igreja a qual eu cresci, o meu pai cooperava, então a gente tinha um sustento bem pequeno mesmo, era desafiador. E quando o pastor Rogério foi para a Alemanha, a coisa ficou pior, né? Porque a arrecadação despencou, quando a gente mudou para dentro da tenda, ficaram algumas despesas ainda, e aí a gente passou pendenga mesmo, de ter que vender algumas coisas nossas até para pagar a conta de água, de luz. Então eu acho que o maior desafio foi esse, né? Questão financeira mesmo.
Só foi dar uma clareada lá quando o Gabriel ia nascer, em 2005. A partir de julho de 2005 é que a gente conseguiu alguns contatos aí no Rio, aí na região dos lagos, né? Algumas igrejas começaram a nos abraçar, e aí a gente começou a ter fôlego para poder caminhar mais tranquilo um pouco, né? Porque vocês não eram conhecidos no meio congregacional, né? Não éramos. Não Vocês tinha vieram de contato. outros arraiais. Mas Isso. isso durou o quê? Uns 3, 4 anos? Foi, porque de 2002 até 2005 foi essa. O 3 período anos. mais difícil foi ali depois do projeto Nilson Braga até o nascimento do Gabriel. O Gabriel nasceu em junho, 30 de junho de 2005. Então foi o período mais complicado mesmo. Dias difíceis. A gente teve momento, a gente teve que assim, falar para Deus, Senhor, tá ruim. Aí chegava um carro lá com um monte de cesta básica, um monte de sacola com coisas para nós. Então a gente viveu milagres. A gente viu, embora a gente passou dificuldades, mas Deus sempre foi misericordioso e sempre nos deu escape, sempre. Mas não tinha sustento, não tinha. Deus levava lá, mandava o maná cair do céu, mandava as codornizes para nos alimentar de vez em quando. E Cíntia passou bem? Olha, ela que me segurou, pastor. Ela que segurou as cordas, porque eu tive momentos assim de quase desistir. Porque eu lembro de uma coisa que marcou muito nessa fase difícil, um dia que ela falou para mim, olha, eu tô sem absorvente e estou usando panos. Aí isso aí me matou, isso aí foi para mim. Aí eu fui para Deus, falei, Senhor, eu não tirei essa mulher da casa dela para fazê-la passar por isso. Então, acho que se fosse uma outra mulher com uma cabeça diferente, talvez a gente não tinha conseguido permanecer, né? Então, ela segurou bem a situação. Uma mulher de ouro. Apesar do tamanho, né? É, Vale quanto pesa. Aí, a partir de 2005, alguém trouxe você aqui para o Rio, para algumas igrejas, para sim, você eu se conheci, apresentar. no projeto Nilson Braga, eu conheci um irmão chamado Emanuel Bastos. Sei. E esse irmão, ele ficou, depois do projeto, pelo Frutificando lá com a gente. Então, ele viu a nossa realidade. Quando ele voltou para o Rio, ele teve a oportunidade de trazer uma equipe de irmãos, irmãos que estavam à frente daquele projeto Fronteiras, lá da Igreja de Campo Redondo, ali da região dos Lagos, né? Sei. E foram esses irmãos que nos trouxeram para a região dos Lagos, nos apresentaram algumas igrejas, levantaram todo o enxoval do Gabriel na época. E assim começou, né, esse processo de contato, de parceiros, de conhecimento, né, que é extremamente importante para o trabalho missionário, né? Porque sem parceria não tem como avançar. Aí a coisa melhorou. Aí melhorou. Aí, graças a Deus. A gente até engordou. Né? De que você era magro, é isso? Eu acho que Hoje eu nunca você é fui. gordo. Não, hoje eu até emagreci, eu já tive mais gordinho, viu? Ô, Serafim, você é chamado de Gustavo ou de Serafim? Normalmente, olha, mistura muito. Tem muita gente que me chama de Serafim. Outros me chamam de Gustavo. Mistura um pouco. E quais foram as coisas boas que você lembra desse tempo? Muitas, né? Muitas. A As cestas questão básicas foram uma delas, né? de provisão de Deus, a gente viveu milagres assim impressionantes mesmo. A gente de orar e Deus movimentar o céu sobre nós, né? Também de ver o que aconteceu em Cabralha, né? A Cabralha, do ponto de vista humano, não ia para frente nunca. Cabralha seria não iria, né? Então a gente viu assim Deus trazer pessoas, Deus levantar entre os irmãos ali pessoas para abraçar as obras que a gente tinha pela frente. A gente viu milagres naquela construção mesmo.
Muitas vezes a gente fez dívidas altas, confiando mesmo que Deus iria fazer, e ele fazia. Levantava pessoas que a gente nem conhecia. Eu recebia ligações, falava, ó, quanto é que você está precisando aí para terminar de pagar isso? Falei, ó, falta 3.000 para fechar a conta. E a pessoa do outro lado dá um grito, fala, glória a Deus, porque fulano mandou entrar em contato contigo para mandar 3.000 reais aí. Então era coisa assim, igual uma luva encaixando, sabe? Então a gente viu muita coisa. Pessoas sendo transformadas, famílias restauradas. Então, foi difícil, foi, mas o que nós vimos da boa mão de Deus, nossa, eu passaria tudo de novo, pastor. Tranquilamente. Foi muito bom mesmo. Como é que surgiu Iporã? Quando nós inauguramos o templo, em 2014, eu comecei a sentir que a nossa missão em Cabralha estava terminando, estava finalizando. E aí eu comecei a orar a Deus e comentei com o pastor lá da região da 34ª, que a gente acabou tendo, ele foi nos visitar e naquele bate-papo, né? Eu falei, olha, eu sinto que meu tempo aqui parece que está acabando. E eu tenho uma vontade, um desejo de pastorear lá no Paraná, para ficar mais próxima da família, né? E comentei isso com ele, morreu ali, né? Isso foi em 2014 ou 2015. E aí, em abril de 2018, ele me ligou, esse pastor me ligou e falou assim, ó, lembra aquela conversa que a gente teve? Eu falei, lembro. Ele falou assim, ó, tem uma igreja lá no Paraná esperando você, tá precisando de um obreiro lá, o trabalho tem enfrentado algumas dificuldades e parece que estão querendo até fechar o trabalho lá, encerrar o trabalho congregacional. Mas como eu sei que você está querendo aí ir para o Paraná, pois Deus abriu a porta para você. Aí eu falei para ele, ó, vamos orar, né, meu irmão? Vamos orar. Aí nesse negócio de vamos orar, meia hora depois o pastor Ialan me liga e fala, ó, tô sabendo que você quer ir para Iporã. Eu falei, rapaz, eu nem orei ainda. Peraí, que ligeireza é essa? Congregacional é rápido. É ligeiro. E aí a gente ficou naquilo, né? Eu falei com os irmãos em Cabralha, falei, olha, eu tenho sentido isso, quero que os irmãos orem. E a igreja ficou, né, assim, a gente lá tanto tempo, né? Alguns choraram, outros falaram que eu não podia, que a gente não podia ir embora. Eu falei, ó, Deus é que sabe, né? Vamos E orar. como é que Cíntia recebeu a notícia? Cíntia foi mais relutante, pastor. Ela ficou assim, ela falou assim, acho que isso é da sua cabeça, não é Deus, não. Mas ela falou, olha, eu vou com você, mas se Deus está te falando, vamos, né? Mas não falou nada para mim, não. Ela falou. E aí nós, em maio daquele mesmo ano, nós fomos conhecer o trabalho lá. Passamos lá um dia. 2018. 2018, maio de 2018. E aí nós fomos lá, a igreja, né? Foi assim meio assustador Nós para fomos mim. lá, não, né? Nós Foi? viemos, né? Nós fomos lá, não, né? Nós viemos. É. E aí nós conhecemos a igreja e foi meio impactante, né? Porque só tinham 4 pessoas lá no culto e aquele, assim, sei lá, sabe aquele sentimento pesado no ambiente, sei lá, uma coisa diferente, assim. E aí eu saí de lá e questionando Deus, falei, Senhor, o senhor tem certeza que o senhor quer me trazer para cá, né? E aí na volta, conversando com ela, né, na rodovia, voltando para a Bahia, a gente conversando, eu falei para ela, falei, olha, se Deus não falar com você, nós não vamos sair de Cabral, não. Eu não quero que você me acompanhe só porque tem que me acompanhar. O ministério é nosso, né? Deus chamou nós dois, então. Aí ela falou assim, ó, Deus me deu a palavra. Eu falei, então, que palavra foi essa, né? E ela abriu o texto lá em Isaías 54, e quando ela leu aquele texto, aí que confirmou mesmo que realmente Deus queria que a gente fosse para lá. Né? O texto lá Que fala de texto? restauração, Isaías 54. Então fala do momento que Deus levou o povo dele, é um momento difícil, né? E Deus iria restaurar aquilo que ele ia mudar a sorte daquele povo, né? Então eu entendi ali, e ela também, ela falou, não, eu entendo agora que realmente Deus nos quer lá.
Aí a gente chegou em Cabralha, deu notícia para o povo, né? Foi aquele culto meio fúnebre. E queriam que a gente assumisse o campo lá imediatamente, mas não dava, eu precisava finalizar aquele ano ali à frente da igreja, né? Tinha a questão da escola das crianças também. Então, só a partir de janeiro de 2019. E quem é que ficou em Cabral? Lá em Cabralha ficou um obreiro que era meu braço direito lá, o pastor. Ele está se preparando ainda, né? Está finalizando o seminário. E aí, em Esse em acordo... Eunápolis? Não, agora tem um seminário, uma extensão de Vitória da Conquista, lá em Cabralha, na Igreja Batista, Batista da Convenção Brasileira. Né? Então, ele está fazendo lá mesmo, seminário. E aí a igreja optou por ele. Ele que ficou substituindo você sem maiores problemas de solução de continuidade, né? Porque ele já trabalhava contigo. Isso. Acabou dando continuidade ao trabalho que a igreja estava acostumada, né? Então não foi tão traumático, não teve toda aquela dificuldade, né? Talvez que teria uma outra pessoa. Né? E não Em precisou tirar... janeiro do ano passado, vocês chegaram aí em Porã? Em Cabralha. Não, Em em Cabralha. janeiro de 2019, vocês chegaram em Porã. Sim, janeiro de 2019, dia 30 de janeiro de 2019, nós chegamos aí Porã. Deixaram Cabralha debaixo de choro e ranger de dente? Teve gente lá que falou que ia furar meu pneu. Não, não vamos furar seu pneu, não vai embora. Gente, é assim. Eu sempre disse para os irmãos, falei, irmãos, eu não nasci aqui, eu não sei quanto tempo Deus tem para a gente aqui, então vamos aproveitar o tempo que a gente tem junto. Então, nós aproveitamos bem, vimos bastante coisa lá, foi bom. Tem muita saudade, porque a gente ama muito o povo, né? A gente cria vínculos profundos, né? Eu vi, por exemplo, jovens lá que chegaram com 8 anos de idade, hoje é um presbítero na igreja lá, uma bênção, uma pessoa, né? E outros também que cresceram ali e estão lá até hoje. E quais são as maiores dificuldades em Porã? Se é que tem alguma dificuldade? Olha, eu acho que talvez as maiores barreiras, eu acredito que a gente já enfrentou no início ali, porque eu cheguei numa igreja que não tinha perspectiva, que não conseguia enxergar 1 metro adiante dos olhos, uma igreja que estava travada no tempo, parada no tempo, que não acreditava. Então, acho que a maior dificuldade foi fazê-los entender que a fé é mais do que teoria, a fé é prática, é crer mesmo e dar passos de fé e confiar no Senhor. Então, algumas barreiras já foram quebradas, né, nesse primeiro ano, em relação a posicionamentos, ao jeito de ser igreja, o que é uma igreja, né? Tinha algumas dificuldades, né? Nós enfrentamos alguns problemas, né? Aquele negócio muito fechado, uma cabeça muito, né, com meio que aqueles crentes meio com o pé na porta, né? Você entra aqui se você estiver dentro do padrão que a gente estabeleceu. E a gente não sabe que não é isso, a igreja é um hospital, né? Então a gente tem que fazer todo um trabalho nesse aspecto. E em relação talvez também à criação da estrutura, né? Porque eu cheguei lá, só tinha um templo, o templo necessitava de reforma urgente, urgentíssima. Tinham 2 banheiros que não tinha condição de receber ninguém para entrar no banheiro daquele, e não tinha nenhuma sala para reunir crianças, não tinha um ministério infantil ativo, né? Tinham 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 6 anos, mas elas iam ali para o culto e ficavam num cantinho desenhando o culto inteiro. Então não tinha nada, tava feio o negócio, tava ruim. Né? Então, e hoje a realidade é outra, né? Hoje a gente já tem, o povo já tem uma perspectiva diferente, um posicionamento diferente, e outras pessoas têm se achegado, então, acredito que as maiores barreiras já foram vencidas. Creio eu.
muita gente da igreja saiu na cidade para outras igrejas. No Sai. interior, muita gente sai porque muda de cidade, vai para a capital, vai para outro estado. Mas aí em Porã, além disso, teve o caso também de muita gente que saiu e foi para outras igrejas. E Porã, para quem não conhece, quem está assistindo com a gente, o Gustavo, e não conhece, Porã é a terra do Nilson Braga, né? Nilson Braga, Uhum. a mãe dele faleceu agora há pouco tempo, morou lá muitos anos, a irmã dele ainda mora lá. Sim. Duas Inclusive irmãs, estão com a gente. As duas irmãs estão conosco. duas irmãs moram lá. E também é a terra do Jorge Marques, que foi pastor muitos anos da igreja de Alcântara. E Uhum. também foi terra de um que mudou-se para Paraíba e faleceu alguns anos atrás, muito, muito nomeado na denominação, eu esqueci do nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar, aí você que está no computador pode ver aí a, a imagem do templo lá em Porã. Então, muita gente saiu da igreja para outras igrejas na cidade. Alguns Uhum. voltaram. Nós tivemos a própria irmã, né, as duas irmãs do pastor Nilson Braga, que retornaram. E assim, tem alguns outros que têm tido contato conosco. Tivemos agora não, já tem alguns meses que duas irmãs, a mãe e a filha. A mãe, o marido dela, construiu esse templo que está passando aí nas fotos. Então, ele congregou lá há cerca de 30 anos atrás. E, pelo que eu ouvi delas mesmas, teve um problema nesse período, há cerca de 30 anos. Né? Um pastor assumiu a igreja, teve alguns problemas com os irmãos e acabou dividindo a igreja em duas. Ele foi com um grupo para um salão alugado lá na cidade. E aí, acabou que não deu certo o empreendimento dele, e aqueles que foram com ele não tiveram coragem de retornar. Então ficou um grupo de pessoas soltas na cidade ali, e essas duas mulheres, né, retornaram há poucos meses, estão congregando novamente conosco. Foram fundadoras, né, da igreja, estiveram ali mesmo, passaram uma Ela boa e a filha. temporada. Não entendi, pastor. Ela e a filha. Ela e a filha, né? Uhum. E, então, tem outras pessoas que acabaram se engajando em outras igrejas e, de fato, não vão voltar, né? Porque cria vínculos para onde foram, né? Ah, sim. Mas nós temos ainda alguns namoros aí de pessoas que têm aparecido, assim, de vez em quando nos cultos. Então, há possibilidades ainda de retorno de pessoas que um dia passaram por lá. Aí é o banheiro, né, que a gente reformou. Esse banheiro aí tinha 38 anos que a laje tomava chuva. 38 anos sem cobrir. Uma coisa simples. Então a gente deu uma melhorada, né? Aí o banheiro remendado, coisa era meia feia, né? Então, com É. algumas coisinhas simples, né, a gente deu uma melhorada. E isso estimula a igreja, né? Isso dá uma novo, né? É isso mesmo. Aí, começamos também a fazer esses grupos de crescimento, treinamento com os irmãos. Aí nós já temos irmãos que não estavam, né, quando nós assumimos. Começamos a fazer Uhum. as reuniões nos lares. Então, a semente do evangelho começou a ser levada, né, nos corações. Temos frutos desse. Nós temos uma família que está conosco hoje, que é fruto desse grupo de crescimento. Aí a revitalização do Ministério Infantil, como não tinha salas, a gente começou a usar ali entre a parede do templo e fora, e para reunir as crianças na hora do culto, né? Aí depois nós acabamos construindo essa salinha emergencial, né, só para não deixar as crianças lá na frente, por conta do inverno que estava chegando. E elas ainda estão aí usando esse ambiente. A sala que nós já estamos dando acabamento ainda não está pronta, né? Toda pronta, mas em breve
se Deus permitir, as nossas crianças estarão no ambiente mais adequado. Fizemos uma reforma interna na igreja, tiramos as janelas da frente, recebemos até o irmão aí do Rio, um pintor profissional que veio nos ajudar, né? Então, deu uma melhorada no ambiente e chamou a atenção, né, das pessoas também. Isso E o templo é bem localizado, né, Gustavo? é bem localizado, é do centro, né? Porque aqui o centro, ele é residencial também, né? Centro de cidade pequena, né? Só tem aquela rua principal, onde tem os comércios, mas no envolto dele mesmo é tudo residência, né? Então nós estamos bem localizados ali. É tudo residência, muito bem localizado. Escuta, Sim. você tem ideia de quanto ficou essa reforma? Essa reforma nós gastamos em torno de R$ 3.000. Essa reforma do templo, né? O templo e o banheiro ali, para dar uma melhorada, em torno aí de R$ 3.000. Também não tinha dinheiro no caixa, né? Por isso que eu disse para o senhor, há pouco atrás, que talvez um dos grandes desafios era fazê-los entender que nós não podíamos pensar em ter dinheiro para fazer, que nós precisávamos fazer e o dinheiro ia vir. Então, quando a gente começou a reforma, eles falaram, mas nós não podemos reformar, pastor, a gente não tem dinheiro. Eu falei, eu sei que a gente não tem dinheiro, mas nós não precisamos de dinheiro para fazer reforma de igreja, nós precisamos de fé em primeiro lugar. O recurso vai vir, só que a gente tem que crer, a gente tem que agir. Então, quando a gente começou a fazer, pessoas me ligaram assim, pastor, eu estou com uma oferta de R$ 1.000 para ajudar aí. Eu falei, é a pintura que nós precisamos fazer, pode mandar. Então, foi assim, né? Essa outra fase mesmo, essa estrutura, quando eu levei para eles, custou R$ 19.500 esse esqueleto. Quando eu disse para eles sobre isso, eles ficaram assim, falando, não, a gente não pode fazer não. Eu falei, irmãos, lembra que a gente acabou de fazer uma reforma, tirou R$ 1 do caixa da igreja, que nem existe praticamente, não tirou, endividou a igreja, não endividou, então vamos fazer, vamos. Aí eles falaram, tá bom, então vamos. Né? E quando nós Isso aí é fechamos... nos fundos? Você está fazendo salas nos fundos? Salas no fundo. 2 andares? São 2 andares, em cima vai ser a casa pastoral. Então, aí onde eu estou aí é uma cozinha, né? Depois tem mais 2 salas, aí a gente vai virar um L. Aí a gente vai agora começar outra etapa da construção, né? Ao todo, no final da obra, serão 480 metros quadrados de construção. É bastante obra. É mais que o Minha Casa Minha Vida, hein, Gustavo? Você hoje mora em casa alugada? Hoje eu moro numa casa alugada. E a mão de obra é o pessoal da igreja? Nós não temos equipe aqui como nós tínhamos lá, então de vez em quando a gente tem que contratar pedreiro, né? Uhum. Porque eu sei fazer bastante coisa, mas eu não tenho aquela agilidade. Então eu faço, mas de vez em quando para dar aquela acrescentada, né? A gente precisa trazer um profissional para agilizar. E esse é o povo que Deus tem levado para lá. Alguns ficam, outros vão, aparecem, desaparecem, mas a igreja está conseguindo, né, fazer o seu trabalho, cumprir a sua E um missão. negócio, Gustavo, a Covid bateu muito em vocês lá, não? Pastor, agora teve um salto novamente. Eu recebi notícias hoje. Nós tivemos 22 casos, tivemos um óbito, e aí nós ficamos 2 semanas sem caso nenhum, e todos os que estavam doentes receberam alta, ficaram bem. E agora nós estamos de novo aí, eu acho que com 3 ou 4 casos que estão em quarentena, né? Confirmados em quarentena. Mas vocês foram proibidos de se reunirem, não? De final de março até o final de abril, nós tivemos que fechar. Aí ficou pelas lives, né, o contato por telefone. Depois disso, a prefeitura nos liberou com aquelas normas, né? Uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. Então, de lá para cá, a gente voltou. As coisas estão funcionando, né? Mais distantes, mas funcionando normalmente. Cidade funcionando normalmente.
A cidade está aberta? Comércio? Então, o comércio está aberto, né? Desde essa época que as igrejas foram liberadas, o comércio também foi liberado, né? Só que não pode aglomerar, então fica fila na calçada, às vezes entra um número específico de pessoas dentro das lojas, mas está tudo funcionando, tudo funcionando. E casos de Covid são atendidos aí na cidade ou vai para a cidade maior? Se precisar de UTI, aqui não tem, né? Então são levados para o Umuarama. Teve alguns casos, inclusive esse caso de óbito, a pessoa teve que ser levada para o Umuarama. Mas esse caso, essa morte, a pessoa já era bem idosa, já estava hospitalizada com alguns problemas. Então, a Covid piorou. E as aulas das crianças, elas foram suspensas ou já retornaram? Estão suspensas ainda, né? O Gabriel, ele estuda pela a Rede Pública do Paraná, disponibiliza as aulas online, né, pelo YouTube. E o Caleb, a gente busca o material na escola, busca as coisas para ele estudar em casa. E aí eles estão naquela, né? Não sabe ainda. Tem gente que diz que é o mês que vem, daqui a pouco já diz que talvez nem vai se reunir mais, ou vai reunir 2 vezes na semana, apenas na escola, depois de agosto, de outubro. Então, é aquelas incertezas, né? Ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer. A família da tua esposa ainda está lá no Paraguai ou já chegou mais para perto de vocês? Eles, antes mesmo de virmos para cá, eles acabaram se mudando para Toledo, que dá 100 quilômetros. Eles já estavam morando aqui, já deve ter 3 anos e meio para 4 anos que eles estão aqui. Os pais dela, né? Os pais e 2 irmãos. Os outros irmãos ficaram lá no Paraguai. Toledo é uma grande cidade, perto de vocês. 100 quilômetros? Dá 98 quilômetros. Baita de uma cidade. É uma cidade boa, grande. A igreja congregacional lá em Toledo. Uma, pelo menos, eu conheço. Eu conheço também lá o pastor Magno, né? Magno. Acho que é Magno. Que chegou a presidir a MEC. Agora, sim, que é a aliança deles. Isso. Tem até uma igreja em Salto, em Guaíra, Guaíra, que foi filha da igreja de Porã e acabou sendo passada para a MEC depois. Isso. O presidente da MEC agora é o pastor auxiliar de Guaíra, o Jonatas. Filho do pastor Mauro. Conheço. Muito bem, irmãos. Está aí o nosso pastor Gustavo Serafim. Você deu um curso aí da capacitação da liderança. Você informou para a gente. Como é que foi? Está sendo bom, né? Porque é um Está curso... todo mundo capacitado, não? Tá, não. Estão recebendo as ferramentas, né? É uma temporada boa, né? Então, a gente começou, tem 3 semanas. Amanhã vai ser Amanhã é a nossa 3ª reunião. Está sendo uma vez por semana? Uma vez por semana. E muita gente se apresentou, não? Não entendi? Muita gente se apresentou? Sim, um grupo bom. Eu acredito que nós somos aí uns 8, viu? Bem bom. Aqueles irmãos que já estão familiarizados ali com a abertura, a pregação, os trabalhos à frente dos grupos de crescimento, se habilitaram, né, para melhorar. Gustavo, como é que é o evangelho aí em Porã? É difícil? O pessoal é muito católico? Como é que é aí? Sim, a cidade é bem católica, mas católica mesmo, assim, de praticante roxo. Você passa durante a semana na SEBS ou na central deles, tá lotado de gente. A gente saindo para fora de tanta gente. Então, um povo bem católico, tem bastante igreja evangélica na cidade, muitas igrejas, essas igrejas recém-criadas, né? Então, é bem desafiador para a gente, assim. E eles parecem que são treinados são vacinados contra os crentes, né? Que a gente até consegue chegar neles, conversar. Eu
A gente tem feito muita amizade aqui, mas quando você fala assim, ó, vamos lá, vamos, né, vamos participar lá com a gente, vai lá fazer uma visita, eles, não, aqui. Aí vem com aquelas desculpas, mas a gente percebe assim que tem um trabalho por parte da liderança do catolicismo bem sendo feito há muito tempo na mente desse povo para eles ficarem longe de nós. Então, é desafiador. Nós estamos com uma família agora que eram católicos, né? Tem 3 meses e pouco que estão conosco. Estão encantados com o evangelho, porque falaram, olha, nós nunca ouvimos isso, a gente nunca ouviu isso, né? Então, é bom ver isso, né? Como o evangelho é poderoso e as expectativas que a gente tem é que outros virão. O catolicismo é a maioria esmagadora, né? Além do catolicismo e do evangelho, o espiritismo também tem, não? Tem espíritas. Não, não é tão forte, não, mas tem. Tem espiritismo. Poucos. Uhum. E vocês têm um conselho de pastores na cidade? Existe um conselho na cidade. Já participei de algumas reuniões, mas por conta agora do Covid, a coisa está bem morna, né? Você tem ideia do percentual de evangélicos? Não. Eu ouvi dizer que é cerca aí de não sei, 5%. Eu não sei, pastor, ao certo, não sei dizer, não sei. Mas somos poucos. Iporã é uma... Qual é a atividade econômica da cidade, Gustavo? A empresa Cevale, que fica no município de Palotina, ela abarca uma grande parte, né, dos serviços aqui da cidade. Né? E a pecuária, né, a produção de leite, pequenas propriedades, né, de leite, cooperativa de leite, e até pelo tamanho da cidade tem um comércio até bem bacana, assim, tem muita loja, muito mercado, né, cidade pequenininha, mas... E a prefeitura, né, essas fontes, mas eu acredito que a maior fonte de renda da cidade seja essa empresa Cevale, uma multinacional, né, que mexe com frango, com suíno, com ração, muita coisa, é enorme. E muita gente da cidade é empregada na Cevale. A gente, inclusive, da igreja, nós temos dois irmãos, né? Até um agora, que o nosso baterista quase perdeu o braço numa máquina. Segunda-feira passada. Né? Ficou preso numa máquina lá, o osso saiu para fora, o negócio foi feio. Mas está bem. Está parafusado agora. Palotina é uma cidade que fica próxima aí uma boa cidade, que fica próxima aí a Iporã. Isso. Quais são os planos? Os planos é continuar com esse trabalho assim que pudermos retornar com os nossos grupos de crescimento, que é uma ferramenta que Deus nos deu para evangelizar. Então, muitas vezes as pessoas não vêm ao culto quando convidadas, mas vão na casa de alguém conhecido, né? Então, tem sido o nosso carro-chefe no evangelismo é esse, né? Questão do treinamento dos irmãos, o fortalecimento da igreja e o avanço dessa obra, né? Que estamos avançando. Estamos indo. Deus tem levantado corações generosos aí para nos ajudar. Para sair do aluguel? Sair do aluguel, né? Dar uma estrutura para a igreja e sair do aluguel, né? É importante isso. Você está morando na casa que morou o Pastor Décio? Não. É outra. É outra casa. Tá bem. Aí, irmão do Gustavo Serafim, que é casado com a Cíntia, e que tem 2 filhos, o Gabriel, que tem 15 anos já. Você já tem um filho de 15 anos? 15 anos, está maior que eu, rapaz. Homem passou. E o Caleb, que tem 8. Ele está 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? 2019. 1 ano e meio ali em Porã. E Porã é uma cidade, uma boa cidade no Paraná. Nós queremos agradecer
ao Gustavo pela sua disponibilidade em estar conosco nessa noite. Nós somos muito agradecidos a Deus por poder participar do trabalho aí em Porã, através deles. Nosso desejo é que Porã volte a ser uma igreja pujante, no sentido de alcançar esse entorno dela, né? Amém. Tem muitas cidades boas aí perto. Aqui é um lugar estratégico, né? Tem várias cidades. Como Arama mesmo, é uma cidade mais de 100 mil habitantes. Maringá também é um lugar que seria fantástico. Nós temos um trabalho congregacional. Maringá, nós já tivemos um trabalho durante um bom par de anos lá em Maringá, mas fechou. Mas a esperança nossa é que seja reaberto. Eu tenho desejo de, quem sabe um dia, se Deus permitir, abrir um trabalho em Maringá. Eu tenho um irmão que mora em Maringá, né? Isso facilitaria talvez alguma coisa, né? Família mais próxima é bom. O teu irmão mora em Maringá? Mora em Maringá. Que lugar de Maringá? Ele mora ao bairro, eu não sei dizer, mas eu acho que é na zona 1, parece, se não me engano. Nós vamos conversar mais sobre isso, então, sobre Maringá. Maringá é uma grande cidade. Uma grande cidade, um lugar muito bom. Nós chegamos a ter 30 membros ali em Maringá. Olha, que pena que fechou o trabalho, né? É pena, mas fechou, pode reabrir. Pode ser. Obrigado ao pastor Gustavo Serafim. Eu vi Sandra Roja por aí, não? Eu quero aproveitar, pastor, para agradecer aos irmãos, agradecer ao senhor e à igreja pelo apoio que vocês têm nos dado. Tem sido de extrema importância. E eu sei que além do apoio, as orações, né, que são levadas aos céus e Deus manifesta a graça dele sobre nós. Então, nosso obrigado mesmo. Um abraço da nossa família, um abraço lá dos nossos irmãos aqui. A todos vocês, muito obrigado. Estamos todos no mesmo barco. Quero ver se ano que vem eu dou um pulo aí para rever. Vai ser uma benção. Pode vir, vai ser uma benção. Sandra, está por aí, não? Não, acho que Sandra... Vê se ela desbloquear o microfone. Sandra, desbloqueie o microfone para você orar. Sandra, está me ouvindo? Não está. Acho que não está. Está aí a nossa conta da Missão Evangelizadora do Brasil e Portugal, no Bradesco, se você quiser contribuir com essa obra de missões, fique à vontade. Eu vou orar, queridos. Bondoso Deus, obrigado pela história bonita do Gustavo Serafim, da Cíntia, dos 2 filhos deles, a maneira como o senhor fez a obra ali em Santa Cruz Cabrália e o colocá-los agora no interior do Paraná, em Porã, as dificuldades, as lutas, a tua provisão, o teu cuidado, nessa obra de restauração, Pai. Ele está em Porã e tem olhos para Umuarama, para Maringá, para Palotina, tanto lugar, Pai. Tanto lugar carente do Evangelho, tanta gente igual essa família que está se achegando agora e que tem descoberto coisas que não sabia e que é tão bom aprender a respeito do Senhor na Tua Palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos pela visão de Cíntia, chamada para te obedecer ainda e apesar de toda dificuldade. Nós te louvamos, Pai. Essas coisas fazem bem ao teu coração e sempre encontram resposta do Senhor a essas coisas, Pai. Nós te bendizemos por esses testemunhos e
pedimos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para eles, não somente em Porã, mas em todo esse estado, venha à luz. Obrigado por cada um que o Senhor levantou para ajudá-los, tem levantado para ajudá-los na obra, na construção. Obrigado por todos os recursos que estão em tuas mãos, porque teu é o ouro, tu é a prata. E o Senhor tem levantado gente para ajudá-los, abençoá-los. É o Senhor quem faz essas coisas todas. Obrigado porque a Missão Brasil-Portugal tem andado com eles e tem sido para nós uma alegria. E nós nos alegramos com as vitórias, nos entristecemos com as derrotas, mas sabemos que todas as coisas colaboram, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós os abençoamos, Pai, e agradecemos pela vida de cada um deles. A graça do Senhor, o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, conforto, a comunhão, a unção do Espírito Santo seja sobre você, sobre os teus, onde estiverem agora nesse momento. Sobre Gustavo Serafim, Cíntia, seus 2 filhos e seu ministério. E sobre todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, que anseia pela volta gloriosa do Senhor Jesus. Hoje, pelos séculos eternos. Amém. Amém. Amém, pastor. Grande abraço, meu filho. Abraço, Deus abençoe. Abraço a todos. Fica na paz. Tchau. Abraço.